Eu vou lhe propor agora um problema simples. Você tem essas 4 cartas e você sabe que em uma das faces dessas cartas você tem um número e na outra face você tem uma letra. E agora eu lhe dou uma frase. Se de um lado da carta tem uma vogal, do outro lado tem um número par. Qual é o número mínimo de cartas que você tem que virar para garantir que essa afirmação é verdadeira? O problema que eu apresentei na introdução é um problema lógico envolvendo um quarto conectivo lógico que vamos estudar nesse vídeo. Esse conectivo é a condicional. Em nossa linguagem, ele é expresso por frases do tipo se isso, então aquilo. Por exemplo, se amanhã fizer sol, então amanhã eu vou para a praia. Simbolicamente, nós representamos ele assim, com essa seta para a direita. E lemos se P, então Q. O P, que vem antes da seta, é chamado de antecedente. E o Q, que vem depois da seta, é chamado de consequente. Vamos pensar agora como construímos a tabela verdade desse maravilhoso conectivo. Bom, se P for verdade e Q também for verdade, então a condicional é verdadeira. Agora, se P for verdade e Q for falso, a condicional é falsa, porque a condição foi satisfeita, mas a consequência não aconteceu. Mas e se o antecedente for falso? Isso tem atormentado os estudantes há muitos séculos. Vamos ver, antes de tudo, um exemplo. O seu professor lhe fala que, se você tirar 10 na primeira prova, ele lhe dará 10 no curso todo. Bom, se você tiver tirado 10 na primeira prova e ele não lhe der 10 no curso todo, você não ficará tão chateado com ele, porque ele não terá mentido para você. Você tinha que cumprir um requisito para que algo acontecesse. Mas se o requisito não ocorreu, a consequência também não precisa ocorrer. Mas vamos imaginar que o professor está de excelente humor no dia de lhe dar a nota. E ele decide lhe dar 10 para o curso inteiro. Ele também não terá mentido nesse caso, porque como a condição não ocorreu, ele pode escolher qualquer uma das alternativas sem ter necessariamente mentido. Por isso, na tabela verdade, dizemos que quando o antecedente é falso, dizemos que a condicional é verdadeira, independente do valor do consequente. Se o consequente for falso, a condicional é verdadeira. Se o consequente for verdadeiro, a condicional também continua verdadeira. Se não tiver ficado claro com esse exemplo, vamos olhar de outra forma. Existe uma lei lógica que é chamada de lei do terceiro excluído. Segundo essa lei, uma proposição só pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Não existe uma terceira opção e por isso é terceiro excluído. A gente sabe que uma condicional é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Mas se o antecedente for falso, não conseguimos provar que ela é falsa. Então, ela tem que ser verdadeira. Dizemos que isso é uma verdade por vacuidade. A gente sabe que não pode ter determinado valor, portanto, tem o outro valor. Espero que tenha esclarecido porque obtemos essa tabela verdade para a condicional. Agora vamos entender o que é a contrapositiva de uma condicional. Antes de tudo, eu quero que você saiba que toda condicional tem uma contrapositiva, porque a condicional vai nos dizer que se ocorre algo, então outra coisa deve ocorrer. E a contrapositiva vai nos dizer que se a outra coisa não aconteceu, é porque o antecedente da condicional não aconteceu. Vamos ver um exemplo. Se eu ganhar na loteria, eu vou comprar um navio. Essa é uma condicional. Mas essa condicional vem com uma contrapositiva embutida nela. Eu não comprarei o navio se eu não ganhar na loteria. Essas proposições dizem a mesma coisa, portanto, falamos que elas são equivalentes. Vamos conhecer o conceito de equivalência um pouquinho mais para frente. Na matemática, podemos expressar uma condicional de algumas formas diferentes. Uma dessas formas é falarmos que P é condição suficiente para Q. Ela está nos dizendo que, se P ocorre, então
que ocorre. E isso, como já vimos, é uma condicional. Outra forma de expressar uma condicional é que P é condição necessária para que. Eu gosto de ver essa frase utilizando a ideia de contrapositiva. Se P é uma condição necessária para que, então sabemos que se não P, então não que. Ou seja, se que, então P. Tá, eu sei que ficou muito confuso, mas basta que você tenha em mente que quando você ouvir falar P é uma condição necessária para que, você inverte, você coloca se que, então P. Vamos ver um exemplo mais matemático. Se x é maior que 2, então x ao quadrado é maior que 4. Podemos expressar isso como x maior que 2 é condição suficiente para x maior que 4. Ou podemos dizer que x maior que 4 é condição necessária para x maior que 2. Os matemáticos também pensaram em um conectivo lógico para quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quando se P, então Q, e se Q, então P. Esse conectivo é o bicondicional. Para criarmos a tabela verdade desse conectivo, não precisamos inventar a roda. Só precisamos fazer uma conjunção de duas condicionais. Se P, então Q, e se Q, então P. Então listamos os valores de P, os valores de Q, calculamos a condicional se P, então Q, e calculamos a condicional se Q, então P. E fazemos a conjunção dessas duas coisas, obtendo a nossa tabela verdade da bicondicional. A tabela verdade vai nos dizer que a bicondicional é verdadeira quando P e Q têm os mesmos valores, ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. E a bicondicional é falsa quando os dois não têm os mesmos valores. Se o valor lógico de P é diferente do valor lógico de Q, então a bicondicional é falsa. Quando queremos expressar uma bicondicional, dizemos P se e somente se Q. Ou então podemos dizer P é condição suficiente e necessária para Q. E quando invertemos a ordem de P e Q, isso não muda nada, porque as proposições são equivalentes. Existem dois símbolos que lembram a seta de condicional e a seta de bicondicional, mas eles querem dizer coisas um pouquinho diferentes. Para entender o que eles querem dizer, precisamos conhecer o conceito de tautologia e de contradição. A tautologia é uma proposição composta que é verdadeira independente do valor lógico das proposições que compõem essa proposição composta. Um exemplo de tautologia é P ou não Q. Independente do valor de P, sabemos que essa disjunção é verdadeira. Já uma contradição é uma proposição composta que é sempre falsa, independente das proposições que a compõem. Um exemplo disso seria P e não P. Sabemos que essa conjunção é falsa, independente dos valores de P. Então, quando a condicional é uma tautologia, dizemos que P implica em Q. E utilizamos essa seta ligeiramente diferente. Ela quer nos dizer que a condicional é verdadeira. Ela diz algo além do que a condicional nos diz. A condicional mostra uma relação lógica que pode ser verdadeira ou falsa. A implicação nos diz que a condicional é verdadeira. Da mesma maneira, quando a bicondicional é uma tautologia, utilizamos a seta ligeiramente diferente e dizemos que as proposições são equivalentes. Agora vamos resolver aquele problema lá da introdução. Temos as 4 cartas e queremos saber o mínimo de cartas que temos que virar para garantir que a proposição é verdadeira. O nosso primeiro impulso é achar que temos que virar todas as cartas, já que precisamos saber o que está na outra face das cartas para afirmar se a proposição é verdadeira ou falsa. Mas perceba que a proposição é: se uma das faces da carta tem uma vogal, na outra face vai ter um número par. Isso não quer dizer que se tiver um número par em uma das faces tem que ter uma vogal.
porque isso não é uma bicondicional, é uma condicional. Então se a gente virar a carta D e não tiver um número par, isso não vai nos dizer nada, porque a proposição vai continuar verdadeira. Se a gente virar a carta D e tiver um número ímpar, também não vai nos dizer nada. Da mesma forma, se a gente virar a carta de número 4 e tiver uma vogal, isso não vai nos dizer nada. E se tiver uma consoante, também não vai nos dizer. Precisamos olhar para a carta que tem uma vogal, ou seja, a carta E. Porque se a gente virar a carta E e tiver um número ímpar, a gente prova que essa proposição é falsa. E se a gente virar e tiver um número par, isso vai indicar que a proposição pode ser verdadeira. Agora, pela contrapositiva, a gente vai ver que se uma das faces não tiver um número par, então a outra face não terá uma vogal. Então, precisamos virar também a carta cuja face não tem um número par, ou seja, contém um número ímpar. Essa carta, no problema, é a carta de número 7. Se a gente virar a carta de número 7 e tiver uma vogal, a gente prova que a proposição é falsa, porque a gente vai ver que de um lado tem uma vogal e do outro tem um número ímpar. Esse problema é ótimo para você entender que a condicional e a contrapositiva são duas faces da mesma moeda, ou nesse caso, duas faces da mesma carta. Agora você tem em seu arsenal os 5 operadores lógicos, e eu quero que você entenda bem o que é a contrapositiva, porque a gente vai usar ela muito em nossas demonstrações. Estamos quase prontos para começar a escrever as provas matemáticas. Continue acompanhando a playlist, compartilhe com seus amigos, deixe o like e o comentário e te vejo no próximo vídeo. Até lá!